Integrantes da base aliada do presidente em exercício, Michel Temer, se reuniram nesse domingo no Senado. Eles se preparam para a defesa de Dilma Rousseff prevista para amanhã no julgamento do impeachment. Sobre esse assunto eu converso agora com Andréa Sadi. Andréa, boa tarde para você. O que é que foi discutido nesse encontro? Oi, Doni, boa tarde para todo mundo. Doni, basicamente o que o pessoal da base aliada, os senadores da base aliada decidiram é que quem vai dar o tom da sessão amanhã vai ser a presidente afastada Dilma Rousseff. Foi isso que esses parlamentares saíram falando dessa reunião que aconteceu hoje mais cedo, lá na liderança do PSDB no Senado, que eu acompanhei, vários senadores. O senador Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, também apareceu por lá Aloysio Nunes, que é o líder do governo no Senado, também tucano. Tinham senadores do PMDB, por exemplo, Valdemir Moca, que eles saíram dessa reunião falando que as perguntas que eles querem fazer a Dilma amanhã serão perguntas técnicas. Para isso, eles colocaram as assessorias parlamentares dos partidos ali no Senado para levantar informações também, por exemplo, sobre o governo da presidente afastada, dados sobre programas para caso de a presidente falar alguma coisa e eles quererem contestar isso amanhã. Também o que eles querem, os senadores da base aliada, é terem o direito de resposta para caso de eles se sentirem ofendidos com alguma coisa que Dilma diga durante a sua fala. Mas quem vai decidir sobre isso é o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, que é quem preside o julgamento. Então essa é a estratégia da base aliada para amanhã, já se preparando para a sessão de segunda-feira. Mas também tem o pessoal da oposição, que também está de olho na sessão de amanhã. Tem uma reunião marcada hoje à noite na casa da senadora Lídice da Mata, que é do PSB, também para discutir estratégia. E viu, Doni, além das perguntas, todo mundo discutindo aí qual vai ser o tom, como vai ser esse... Vai ser uma espécie de... Estão se preparando, eu brinquei hoje, até está aparecendo campanha eleitoral, como se fosse para um debate eleitoral. Mas além das perguntas, eles também estão de olho no discurso que a presidente Dilma vai fazer amanhã, porque ela tem direito a falar, a fazer a sua defesa por cerca de 30 minutos. E aí os senadores do PT, principalmente, eles estão dizendo que a ideia é que Dilma faça um discurso num tom mais emotivo, que deixe o lado técnico para depois, para lá, deixe para lá. O que eles querem é que ela fale num tom mais emocional. E exatamente para isso é que a presidente também deve encontrar hoje aqui em Brasília com o ex-presidente Lula, que deve chegar no comecinho da tarde, segundo os senadores do PT, vai conversar com a presidente lá no Palácio da Alvorada para fechar, fazer os últimos ajustes em torno desse texto, desse discurso que ela vai fazer amanhã lá no Senado. E além disso, também, Doni, para devolver para você, que é tanta informação, se você deixar eu não paro de falar aqui, o ex-presidente Lula também é esperado amanhã nessa sessão do Senado, que está marcada para as 9 horas da manhã. Mas aí ele vai ficar ali nas galerias, que é a parte superior do plenário ali do Senado, porque ele disse para alguns senadores do PT que ele quer ser solidário a Dilma, mas ele não quer ofuscar a presidente. Então ele vai ficar ali em cima para não atrapalhar e junto com os outros ex-ministros do governo da presidente afastada para que Dilma fique ali à vontade para falar durante seu tempo de defesa. Parece que, em termos de tom do discurso, esses conselheiros querem que a Dilma seja mais Lula e menos Dilma. Exato. Agora, Sadi, a defesa da Dilma estuda solicitar ao ministro Ricardo Lewandowski que a votação dos crimes cometidos pela presidente afastada seja fatiada. Como é que funcionaria isso aí? Exatamente, Doni. O advogado de Dilma, que é o ex-ministro José Eduardo Cardoso, disse ontem que é como funciona num tribunal de júri. Deixa eu explicar aqui. Dilma é acusada de 4 crimes. Um é aquela questão da pedalada fiscal, que é o uso do dinheiro de bancos públicos para pagar programas do governo, e também aqueles 3 decretos, ela é acusada de ter editado 3 decretos que ferem a lei de responsabilidade fiscal. Qual que é a ideia de Cardoso? Qual que é a ideia da defesa de Dilma? É fatiar a votação desses crimes. Ou seja, vota um primeiro, o segundo depois, o terceiro depois. Mas qual que é o efeito prático disso? Segundo os assessores de Dilma, é só um efeito político. Porque mesmo se ela for absolvida de 3 desses crimes e for condenada por um, ela está empichada. Então eles estão criando ali um discurso político. Esse assunto também vai ser tratado com a presidente afastada, eles devem decidir isso entre hoje e amanhã, porque eles têm que tomar essa decisão de recorrer, de pedir isso ao ministro Ricardo Lewandowski, claro, antes da votação, que está prevista para terça-feira ou quarta, dependendo de como for a sessão amanhã, de quanto tempo durar esse encontro de Dilma com os senadores da base e da oposição amanhã no Senado, Doni. Mas sim, a defesa de Dilma estuda fatiar essa votação aí dos crimes pelos quais ela é acusada. Sadi, uma outra dúvida que surge nesse processo é como vai votar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Vamos lembrar que durante muito tempo ele navegou no campo da neutralidade, a canoa dele ora se aproximava mais da margem governista, ora mais da margem oposicionista.
teve lá um entrever, uma briga com o PT, depois se reuniu à noite num jantar com integrantes do partido. O que é que os petistas estão achando? Ele vai ou não votar pelo impeachment? E o que é que o Planalto está achando? Doni, você sabe que um senador da base aliada brincou comigo assim, Andréia, você pisca, o Renan tá de um jeito, você pisca de novo, ele tá de outro. É o personagem de idas e vindas, né? Olha, tem duas avaliações. A primeira da base aliada ali, do pessoal de Temer, criando esse discurso de que esse embate de Renan no plenário com a senadora Gleisi Hoffmann, ele foi, na verdade, uma justificativa de Renan já se preparando para votar com Temer, ou seja, pró-impeachment. Aí Renan depois chamou a gente ali naquele cafezinho, nós jornalistas, para dizer que não tinha nada daquilo, que ele ainda estava pensando, refletindo, era um julgamento longo, que ele ia ver o que ele ia fazer, mas que ele não tinha definido nada. Aí à noite, depois desse cafezinho com a gente, ele foi jantar com os petistas, com o senador Lindenberg Farias e também com o Jorge Viana, ambos senadores do PT. E aí os senadores do PT, eles estão tentando convencer Renan a não votar no julgamento, dizendo que ele tem que se manter neutro, porque o Renan, afinal de contas, é o presidente da casa. E até um dos senadores da oposição me disse assim, mesmo fora da presidência do Senado no ano que vem, em fevereiro, quando acaba o mandato dele, ele vai ser mais importante que muito senador, talvez até mais importante que o presidente do Senado na avaliação desse senador. E ele disse que ele vai ser uma espécie de José Sarney do Senado, viu, Doni? O que isso quer dizer? Todas as decisões ali terão que passar por ele, terão que ter o carimbo dele. Então, por isso, na avaliação desses senadores, seria melhor agora Renan não votar. Não votar nem com Dilma, nem com Temer, ficar neutro. Então, vamos ver o que ele vai decidir, porque ele também, o prazo para ele também está correndo, né, Doni? Está quase aí a votação. A essa altura do campeonato, é de se supor que todos os senadores já tenham formado sua convicção. E passa a ser apenas uma questão de estratégia política e ir mais para um lado ou mais para outro. Eu acho que faz sentido essa análise da sua fonte. Acho que é provável que ele prefira a neutralidade na hora da votação. Mas vamos ver, é tudo uma surpresa cada dia, tudo não é? Imprevisível, tudo é imprevisível aqui, Doni. Não dá para cravar nada, assim, vamos esperar de hora em hora. É isso aí, segunda-feira vai ser com temperatura máxima. Obrigado, Sadi. Boa tarde para você.